Então, o marco temporal é uma data que também pode ser dizer que é um marco no tempo. No caso, a data seria no dia 5 de outubro de 1988, quando foi aprovada a atual Constituição Brasileira. Então, os ministros vão decidir se o direito dos indígenas a terras está relacionado exclusivamente a essa data. Então, o que vai ser discutido no dia 28 de outubro de 2020, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se os indígenas possuem o direito originário sobre as terras tradicionalmente ocupadas, ou se os povos deveriam estar ocupando essas terras no dia 5 de outubro de 1988. E caso não fossem ocupados nessa data, ou estar lutando por elas, seja disputa administrativas ou judiciais, mas isso precisa ficar bem demonstrado. Então a pergunta aqui é: se os indígenas foram expulsos ou transferidos antes de 1988, perderiam o direito dessas terras? Então, se caso o marco temporal for aprovado, a resposta é sim, porque os indígenas não teriam mais direitos a elas, porque não estavam em cima da terra na data de 5 de 10 de 2000, quer dizer, em 1988. A não ser que nessa data eles tivessem uma ação judicial tramitando em que eles pediam a devolução da mesma ou desenvolvendo diversas ações para recuperá-las, como retomadas, conflitos armados ou não. No caso das terras do Guarani aqui do oeste do Paraná, que foram alagadas pela Itaipu Binacional, pela hidrelétrica da Itaipu, em 1983, o Guarani não podiam estar sobre elas, então, pelo marco temporal, não teriam direito a essas terras. Então, eu só queria dizer que a história do povo indígena não começa em 1988 e não tem uma data para mostrar o começo da história do povo indígena, porque a nossa história, a nossa existência é milenar, então não tem como justificar e colocar uma data para mostrar que a história do povo indígena começa nessa data, ou que a história do povo indígena começa quando os colonizadores chegaram em 1500. Não, então a nossa história é uma história milenar, então não tem como falar que a nossa história, que o nosso direito às terras, à demarcação, a gente vai ter direito a elas só se a gente tivesse estar morando, estar ocupando esses lugares em uma data. Então não tem como falar. Então eu quero deixar bem claro para que respeitem os nossos direitos, porque a gente estamos aqui desde sempre estamos lutando pelas terras que eram nossos e que são nossos. E que hoje em dia as pessoas, os não indígenas, estão usando de uma forma muito errada, que estão explorando as nossas terras que, que eram nossas, que eram dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, de uma história milenar. Então, eu quero dizer que respeite os nossos direitos, que digam não ao marco temporal, porque a nossa história não começa em 1988.